Educação à distância, mudando realidades. Olá, caro aluno da Mediação Tecnológica, sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Aula essa 6.1, que nós vamos abordar um tema bem gostoso, mas olha só, antes de iniciarmos propriamente a aula, propriamente dito a aula, quero trazer uma pequena informação para vocês sobre a nossa atividade extraclasse. Eu fiz até aqui umas anotações para nós trabalharmos sobre a atividade extraclasse, que vai trabalhar sobre a mitologia regional. Já que o tema que nós estamos trabalhando até o momento, sobre aquilo que nós vimos até o momento foi sobre mitologia, nós vamos, na atividade extraclasse, trabalhar a mitologia regional. O objetivo é conhecer as relações entre o homem e a mitologia da região brasileira e da própria localidade. Caro aluno, você conhece os mitos da nossa região? Já ouviram falar sobre algum deles? Tem informação de fato sobre o que é aquele mito? Como a gente até falou em outras aulas, o mito ele é uma criação, uma fantasia criada pelo homem, mas ele tem como objetivo tentar explicar alguma coisa que acontece ou na vida do homem ou no próprio mundo. Já fizeram essa relação do mito com alguma coisa que acontece à sua volta ou em si mesmo? Então é dentro desse conceito que a gente quer trabalhar. E olha só, o que vocês vão fazer em cima disso? No primeiro momento, sobre a atividade extraclasse que vocês irão fazer, vocês vão fazer um levantamento de informações. O professor que está aí com vocês, a gente passou para ele vários mitos da região norte, sul, da região sudeste, do nordeste, da região centro-oeste. Então, nós passamos para eles vários mitos de cada região. Então, ele vai sortear, vai fazer um sorteio entre vocês vão se dividir em grupos, ou 2 grupos, ou 3, ou quanto, dependendo da quantidade de alunos na sala, vocês vão se dividir em grupos e o professor fará um sorteio, onde no primeiro momento vocês vão fazer uma pesquisa sobre determinado mito que vocês tiraram. A partir da pesquisa, vocês vão elaborar um cartaz ou numa cartolina, vocês vão explicar sobre, na turma de vocês, aquele mito que vocês pesquisaram. Depois, no segundo momento, o que vocês vão fazer? Uma encenação teatral. Vocês vão narrar em forma de teatro tudo aquilo que vocês pesquisaram e que vocês poderão apresentar aí na escola de vocês, ou se quiserem se expandir, poderão ir até uma creche, uma escolinha para crianças e trabalhar com eles as lendas da nossa região, que eu acho que vai ser muito importante e que vocês vão gostar bastante, não é não, professora? Isso. Então, lembrando, aluno, vocês terão a parte do cartaz, da informação sobre os mitos, né? Vocês vão pesquisar, não é? Os mitos regionais. E aí o professor vai sortear, não é verdade, professor? Exato. Daí vocês vão fazer a parte escrita, que vocês vão passar essas informações aí para uma cartolina, para um cartaz, enfim, tá? E aí
depois da pesquisa, depois da parte escrita, vocês vão apresentar, não é, professor? O teatro. Ou em forma de teatro, esse mito, essa lenda, né? Enfim, para alguma escola fora de vocês ou para a escola mesmo de vocês, né? Para dentro da própria escola de vocês, tá bom? Aí fica a critério de vocês. E aí vocês irão registrar esse momento, ok? E irão passar pra gente guardar aqui, porque a gente guarda todos os trabalhos, né? A gente guarda todas as fotos, enfim, depois a gente reúne esse material, tá bom? Então, vocês irão fazer todo esse processo. Ao longo das nossas aulas, qualquer dúvida sobre o trabalho extraclasse, vocês, por favor, passem pra gente ir tirando as dúvidas de vocês sobre o trabalho extraclasse. Mas nós voltaremos em outro momento a falar sobre esse trabalho, tá bom? Que é muito importante para vocês comporem a nota de vocês, tá ok? Então, qualquer dúvida ao longo das aulas, por favor, passem pra gente, entrem em contato, enfim. Peçam para o professor presencial entrar em contato, qualquer dúvida, que a gente vai tirando a dúvida de vocês, inclusive ao longo das aulas, tá bom? Vamos lá, então, iniciar a aula de hoje, a aula 6.1, onde a gente aborda o seguinte tema: tipos de conhecimento e suas características. No primeiro momento, a gente vai trabalhar o conceito e características do conhecimento. Depois, os tipos de conhecimento. E, por fim, o conhecimento crítico, reflexivo e sistemático. Temos como habilidades articular conhecimentos filosóficos, diferentes conteúdos e modos discursivos com as ciências naturais, artes e outras produções culturais, tá bom? Produzir textos a partir de reflexões realizadas também. Tipo de conhecimento e suas características. Aqui temos uma palavrinha do grego, gnosiologia. Com certeza, tenho quase certeza que você, caro aluno, nunca ouviu falar nessa palavra, gnosiologia, gnose. Mas dentro da teoria do conhecimento, na filosofia, ela é muito utilizada. Gnose é uma palavra de origem grega, assim como episteme, e ambas têm o mesmo significado: conhecimento. Ou a gnosiologia e a epistemologia nada mais é do que o estudo sobre a teoria do conhecimento. Tudo aquilo que fala a respeito do conhecimento. Então, olha só. É o campo de estudo filosóficos que se dedica à questão, como já falei, questão essa do conhecimento, que também pode ser chamada teoria do conhecimento, epistemologia ou crítica do conhecimento. Tudo faz relação a esse conceito, gnosiologia. O professor Hélio, ele faz uma perguntinha para vocês. O que é conhecimento? Então, conhecimento é o ato ou efeito de conhecer. É o saber, a instrução e a informação. Conhecimento inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e procedimentos. Ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Então, aqui, caro aluno, vocês podem perceber o seguinte: agora nós estamos saindo do campo mitológico para entrarmos no campo filosófico e científico, porque agora nós vamos começar a ver sobre o conhecimento racional e não mais aquilo que era mitológico. Agora nós vamos partir para o princípio da racionalidade. E é esse princípio da racionalidade que faz com que a filosofia ela surgisse lá entre os gregos. E eles abordam muito essa questão do conhecimento, que é muito importante para nós até hoje. Vamos lá então? E a filosofia, o que tem a dizer sobre o conhecimento? Qual a relação entre filosofia e conhecimento?
Na filosofia, o conhecimento é a ação ou capacidade que faz com que o pensamento consiga apreender um objeto através de meios cognitivos que se combinam: intuição, contemplação, analogia e etc. Platão diz que aquilo que é necessariamente verdadeiro, ou seja, o conhecimento para Platão é aquilo que é necessariamente verdadeiro, que ele usa o termo episteme. Então, o que é o conhecimento? É o ser humano buscar compreender racionalmente todas as coisas. Que nem um texto fala, vamos ver lá rapidinho, é a ação ou capacidade de fazer com que o pensamento consiga apreender o objeto, ou seja, tentar compreender aquele objeto. Eu vou aprender, vou tomar posse daquele objeto, vamos fazer um estudo dele para, a partir daí, tentar compreender o objeto, porque dentro do conceito do conhecimento, na filosofia a gente sempre diz o seguinte: o conhecimento surge da relação entre o sujeito e o objeto. O sujeito é a pessoa que conhece o objeto, e o objeto é aquilo que é conhecido pelo sujeito. Então, para que haja o conhecimento, é necessário essa relação entre o sujeito, que é a pessoa que conhece eu sou a pessoa que conhece o objeto, e o objeto é aquilo que será conhecido por mim. Uma flor, uma árvore, ou dentro do campo científico, uma teoria. Então, tudo isso se torna objeto de conhecimento. Ou pode ser, por exemplo, a professora Daniela e eu. Ela, dentro do processo do conhecimento, ela também é um sujeito que conhece, porque ela possui o princípio racional. Mas, se eu quero conhecer a professora Dani, eu, enquanto sujeito, pessoa que conhece, ela se torna para mim um objeto de conhecimento. Da mesma forma, é ela comigo. Ela é um sujeito de conhecimento e se ela quer passar a me conhecer, eu passo a ser para ela um objeto de conhecimento. Ou seja, o sujeito é sempre a pessoa que conhece e o objeto é aquilo que é conhecido pelo sujeito. Mas a pessoa, o ser, ele é ao mesmo tempo sujeito e objeto. Sujeito porque conhece e objeto porque pode ser conhecido por uma outra pessoa. Então, isso é fundamental dentro do campo do conhecimento, a relação entre o sujeito e o objeto. Platão, ele aponta 4 formas ou graus de conhecimento. O primeiro está relacionado ao sensível, ao mundo sensível, que, segundo Platão, o mundo sensível é o mundo onde nós vivemos. E a primeira forma de conhecimento é a crença. Suposição que tem por objeto as sombras e imagens das coisas sensíveis. Então, para Platão, dentro desse conceito, o que a gente conhece nada mais é. Não conhecemos o objeto em si, mas as sombras e imagens de coisas sensíveis. Porque para Platão, ele vai dizer que o verdadeiro conhecimento não está no mundo sensível, mas naquilo que ele vai apresentar depois, que é o mundo inteligível. Então, a primeira forma de conhecimento é a crença. Já a segunda forma de conhecimento é a opinião. Lembrando que esses conhecimentos estão relacionados ao mundo sensível. Ele diz o seguinte: na opinião acreditada sem verificação nas coisas naturais, nos seres vivos e no mundo sensível. Ou seja, acreditada sem verificação. Coisa que hoje em dia a ciência não age dessa forma. Eu passo, segundo Platão, o que é uma opinião? É quando eu acredito em algo sem questioná-la. Simplesmente aceito aquilo como uma verdade, sem que haja, como ele usa o termo, a verificação. Vamos então ver a outra forma de conhecimento que está voltada para o mundo agora inteligível. Primeira forma que ele fala é o raciocínio. É científica
e justifica-se através de hipóteses, tendo por objeto noções matemáticas. Por que a matemática? Porque Platão dá tanta ênfase à matemática? Porque, segundo ele, a matemática, os conhecimentos da matemática são capazes de desenvolver no homem o lado racional, sem que para isso o homem necessite voltar-se ao sentido, ao sensível, ou seja, aos sentidos. Para Platão, os sentidos, que na maioria das vezes são 5, olfato, visão, tato, paladar e audição. Então, esses sentidos, Platão vai dizer que muitas vezes eles nos enganam. E se a razão fosse confiar sempre nos sentidos, pode ser que o nosso conhecimento, Platão vai dizer que seja falso, não seja um conhecimento verdadeiro. Então, para que eu possa obter de fato o conhecimento verdadeiro, eu tenho que me voltar somente para o racional e não mais para o sensível. Vamos ver então a outra forma de conhecimento que Platão aborda. Indução. O que é indução? Induzir. É a inteligência filosófica que investiga o mundo do ser. Então, a inteligência, ela vai investigar o nosso mundo e, a partir daí, vai nos induzir a uma forma de conhecimento real, porque, para Platão, essa indução que está no mundo inteligível, a inteligência, ela vai conhecer o que de fato é verdadeiro. O que para Platão, a verdade não está no mundo sensível, mas a verdade encontra-se aqui, no inteligível. E somente a razão, o raciocínio e a inteligência são capazes de obter o verdadeiro conhecimento que está no mundo inteligível. Agora nós temos aí, vamos conhecer algumas características do conhecimento científico e algumas características do conhecimento filosófico, tá? Então vamos ao conhecimento científico. Vamos lá, galera, olha. Uma das características do conhecimento científico, primeira, sistematização, a verificabilidade, falível, é racional, é objetivo, ele é analítico, comunicável, acumulativo, explicativo e relacionado à investigação metódica, tá? Então, essa é uma das características, né? As inúmeras características do conhecimento científico. As características do conhecimento filosófico: a racionalidade, questionamento reflexivo, né? Uso de conceitos, transmissão pelo diálogo e a reflexão crítica, tá, galera? Então, temos aí duas formas, características comuns e distintas, dentro do campo científico e dentro do campo filosófico. Vamos ver nesse momento os tipos de conhecimento. Olha só, cara aluno, nesse momento agora, vocês vão ver um videozinho que vai falar sobre os tipos de conhecimento. Vamos lá então verificar quais são? Olá! Você sabia que existem tipos de conhecimento? O conhecimento está diretamente ligado ao homem, à sua realidade, e pretende idealizar o bem-estar do ser humano. Vamos conhecer os tipos de conhecimentos e suas características? O conhecimento popular é transmitido de geração para geração e também por experiências próprias. Daí vem o nome popular. Para o conhecimento popular, não existe explicação lógica sobre como as coisas funcionam. O conhecimento popular é acrítico. Não há pretensão de validá-lo como verdadeiro ou não. É subjetivo, quando o sujeito organiza suas experiências e conhecimentos diários. Já o conhecimento científico precisa ser provado. Procura conhecer além dos fenômenos suas causas e leis. É passível de investigação, então acaba por encontrar respostas aos fenômenos que norteiam o ser humano. Tem como característica o real, quando estuda as ocorrências ou fatos, e o contingente.
As suas hipóteses têm sua veracidade ou falsidade conhecidas através da experiência. Há ainda o conhecimento religioso, que traz o princípio de verdades infalíveis e indiscutíveis, pois consistem em revelações de uma divindade. Baseado na fé das pessoas, o conhecimento religioso é sagrado. O conhecimento filosófico busca questionar à luz da razão a realidade humana, a fim de poder diferenciar o que é mais correto ou verdadeiro sobre todas as coisas. Ele está sempre em transformação, é racional e valorativo. Quantas maneiras de se pensar, né? Então vamos construir mais conhecimento? Boa aula! Olha só, vocês acabaram de ver que não existe somente um tipo de conhecimento, mas existem vários. Aqui elencamos somente alguns, mas isso não quer dizer que existem outras formas ou outros tipos de conhecimento, da qual não foi mostrado no vídeo. Então, olha só, vamos ver nesse momento alguns tipos de conhecimento que foi tratado no vídeo, mas que agora vamos ver um pouco mais aprofundados. Vamos falar sobre o conhecimento popular, empírico ou senso comum também, né, conhecido assim. Sobre o científico, o filosófico e o religioso ou teológico, tá? Nós vamos abordar cada um deles novamente. O popular, ou conhecido como senso comum. Ele é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem haver refletido sobre algo. Conhecimento popular ou senso comum é aquele conhecimento que todos nós sabemos. Comum porque popular ou porque senso comum. É aquele conhecimento comum a todos nós, que desde criança a gente sabe. A gente aprendeu que é daquela forma e pronto. Como o texto fala, é simplesmente algo que nos é passado. Eu acredito porque me disseram que é daquela forma. Então, eu simplesmente passo a acreditar que aquilo seja uma verdade. Exemplo disso. Passar embaixo da escada traz azar, má sorte. Jogar farinha no telhado para cessar a chuva são exemplos de conhecimento popular. Sem método, sem verificar que isso realmente ocorre, né, professor? Exato. É o senso comum, né? Ou que nem nós vimos na aula passada, a questão do gato preto, na sexta-feira 13, que todo mundo tem medo daquilo. Será que de fato o gato preto traz azar? Então são conceitos que correspondem ao senso comum. Exemplos que correspondem àquilo que nós acreditamos que é uma verdade, pronto. Eu não passo embaixo da escada porque vai me trazer azar, vai me trazer má sorte, ou se jogar farinha no telhado vai fazer com que a chuva passe. Será que de fato acontece isso? Vamos ver agora o conhecimento científico, que ele ultrapassa, vai além do conhecimento popular e procura conhecer além do fenômeno, suas causas e leis. Investiga a realidade por meio de experimentos. Então, os conhecimentos científicos, por exemplo, que vocês tanto aprendem na aula de física, de química, de matemática, de geografia ou qualquer uma outra área do conhecimento, até dentro do campo da filosofia, vocês abordam pensadores ou cientistas que inovaram o mundo através do seu conhecimento. Mas para que suas teorias viessem a ser verdadeiras, eles tiveram que fazer o quê? Comprovar cada uma delas. Eles simplesmente não disseram, essa minha teoria é verdade, acredite se quiser. Não. Cada cientista, para tornar a sua ciência uma verdade, eles tiveram que comprovar elas para que, de fato, as pessoas pudessem entender que aquilo é uma verdade. Um exemplo. As vacinas que é comum a gente tomar para
qualquer tipo de doença. Será que essa vacina foi feita aleatoriamente, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum dado, sem o cientista chegar a uma conclusão específica? Por exemplo, o remédio que a gente toma muitas vezes para dor de cabeça. Será que ele foi criado assim, do nada? Foi feito, eu acho que esse remédio vai curar a dor de cabeça e pronto, vou transformar ele em algo científico. Não. Quem criou aquele medicamento teve que trabalhar e muito para comprovar que aquilo, de fato, elimina ou reduz a nossa dor de cabeça. Então, qualquer medicamento que a gente toma, ele é uma forma de um conhecimento científico, porque ele foi testado 1, 2, 3 ou centenas de vezes para, de fato, comprovar que aquele medicamento possui a cura para uma determinada doença. Então, olha só, agora vamos ver uma outra forma de conhecimento, vamos lá? É o religioso ou teológico. Ele tem como princípio a existência de verdades infalíveis e indiscutíveis, pois consistem em revelações de uma divindade, algo sobrenatural. É considerado um conhecimento sistemático do mundo como obra de um Criador divino. E para que esse conhecimento seja possível, apoia-se na fé. Ou seja, naquilo que a nossa fé acredita e diz ser uma verdade. A fé, ela não se explica racionalmente. Eu simplesmente acredito que ela seja uma verdade e pronto. É eu ter fé, acreditar sem ver. Ok? Vamos lá? A gente tem alguns exemplos, né? Que é a criação do mundo por Deus, que é a teoria criacionista, a ressurreição de Cristo, a reencarnação também, tá? Nenhum de nós esteve presente em nenhum desses fatos, né? Isso. Mas acreditamos em tudo isso? Você, caro aluno, acredita em tudo isso? A tua fé, quando tu vai lá na igreja, que tu ouve lá no livro do Gênesis sobre a criação do mundo, a teoria criacionista, a ressurreição de Cristo, que também está lá na Bíblia, sobre a reencarnação. Nenhum de nós chegou a ver esses fatos, mas acreditamos nisso? Acreditamos que isso é uma verdade? E como que nós acreditamos? Acreditamos porque a nossa fé nos diz que foi assim. E pronto, basta acreditarmos. Vamos ver um outro agora. O conhecimento filosófico. Né? Ele busca questionar, à luz da razão, a realidade humana a fim de poder discernir o que é mais correto ou mais verdadeiro sobre todas as coisas. Exemplo, o que é eticamente certo ou errado? O que é liberdade? Qual a melhor forma de sociedade? Locke afirma que o nosso conhecimento é real só se há conformidade entre as ideias e a realidade das coisas. É aquilo que recentemente nós falamos, que nem Locke fala, nosso conhecimento só é real se há conformidade entre as ideias e a realidade das coisas. Ou seja, a relação entre o sujeito e o objeto, porque as ideias estão aonde? No próprio sujeito e a realidade encontra-se no próprio objeto. Então, Locke afirma aquilo que já víamos afirmando anteriormente. E o conhecimento crítico, né? É o juízo intencional refletindo sobre em que se deve crer ou de como reagir a um exame minucioso, a uma vivência, a uma manifestação oral ou textual. Ele também está ligado à definição do conteúdo e do valor do objeto da observação. Pensar de modo crítico é saber defender nossa opinião com argumentos rigorosos. Então, entra aí o conhecimento crítico, né? É eu ter um posicionamento crítico a respeito de tal fato. Não simplesmente acreditar, mas é eu me impor conforme um ser racional e vou dar a minha opinião crítica em relação a determinados fatos. Vamos lá? Um exemplo disso
o mundo em que vivemos. Então aqui temos uma charge que no finalzinho diz o seguinte: será que ainda existe um lugar tranquilo para se viver? Existe, em outra galáxia. Porque no mundo parece que não existe mais esse lugar feliz e tranquilo para se viver. Conhecimento reflexivo. A reflexão, ela é muito usada por todas as pessoas. Constantemente refletimos sobre algo, sobre a nossa vida, sobre um erro que cometemos com alguém. Sempre estamos refletindo. Todas as pessoas fazem uso desse conhecimento reflexivo. Mas, em filosofia, ela se torna uma reflexão crítica. Ou seja, refletir ou reflexão significa ato de perceber, reformular ou repensar uma ideia ou ponto de vista. A reflexão crítica é isso, é perceber, reformular ou pensar uma ideia ou ponto de vista. Eu vou analisar toda aquela circunstância que está diante de mim para ver se de fato ela é verdadeira ou ela é falsa. E vamos ver nesse momento o sistemático. Então, a palavra sistemático significa procedimento rigoroso para realizar uma tarefa que segue um método. Assim como toda ciência, a filosofia também faz indagações e investigações que se realizam de modo sistemático, né? Com esse procedimento rigoroso, né? Que obedece ao método, de acordo com o método. Uhum. Então, esse é o... Galerinha, essas aqui são as referências das obras que nós utilizamos para essa aula. Então, olha só, a gente vai ficando por aqui, mas esperamos que vocês tenham aproveitado ao máximo, porque agora, a partir desse momento, a gente vai começar a ver de fato, vamos tentar abandonar um pouco o conhecimento mitológico, mas que vocês irão trabalhar ele na avaliação, mas agora vamos começar a nos centrar e nos fixar no conhecimento filosófico, que é o conhecimento com o uso da razão. Agora, o homem abandona, deixa de lado as crenças e agora vamos começar a colocar a mente para funcionar, a pensar racionalmente, a refletir sobre tudo aquilo que acontece dentro da nossa vida e à nossa volta, ok? Então, esperamos que todos vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau para vocês.